Muito bem, ouvintes da Rádio Jornal M540, Rádio Maior Cobertura e Audiência do Estado de Sergipe. Hoje é um dia muito importante que estamos aqui com Herbert Pereira. Vamos falar sobre democracia participativa. Não saia daí que o Melhor da Cada Dia volta já já. Eu fico envergonhado com esse negócio, sabia? Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal M540. Obrigado por estar aí participando do programa. Você que está em casa, no trabalho, no carro, no caminhão, no trânsito, indo para algum município, deslocando por aí. Como o nosso querido Ronaldo, que já mandou mensagem, que está acompanhando o programa agora ao vivo. Obrigado pela participação. E você também pode estar na internet através do jn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br. O programa de hoje vai estar no YouTube mais tarde, à disposição de vocês, quem perdeu o programa. E quem quiser acompanhar amanhã, ele também vai estar no podcast para quem tem iPhone, do SoundCloud, quem tem os outros plataformas de smartphone. Amanhã vamos estar aqui com João Augusto Gama, que vai falar da trajetória dele da ditadura até a democracia. Na sexta vamos estar com Joselto Lima, com a experiência de 35 anos de jornalismo, chegando ao final aí, as vésperas do Natal, com Melhor a Cada Dia, com 100 entrevistas. Obrigado também, queria agradecer a Prefeitura de São Cristóvão, a Companhia de Água Deso, a Fassolto, Empório Fassolto, que também com preços especiais aí de fim de ano, e a Fé Comércio, que está com o Natal iluminado, e voltando aí, recuperando o Hotel Sesc ali na Orla. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem está aí nos acompanhando, e um carinho especial também ao nosso Hugo França, que é o convidado também das primeiras semanas de janeiro. Hugo França vai estar aqui falando sobre a trajetória dele no comércio, com a família e com os amigos. Hoje eu já acordei, rapaz, vendo o número de senadores envolvidos em escândalos, em processos. A gente tem quase 40 senadores, é um número vergonhoso, né, Herbert? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Prazer é nosso, vamos pegar essa aula aí com você hoje, Herbert Pereira, falar sobre democracia participativa, mas é muito complicado, rapaz. 40 senadores é um número assim... não tenho o que dizer, é uma aberração para a nossa democracia. E o número de deputados também é grande, não chega a 40%, mas é muito alto também. Então a gente tem, vamos pensar assim, piorando a coisa, quase metade, né, do nosso legislativo envolvido em algum tipo de problema com o judiciário. As coisas não andam mais rápido porque eles sempre foram privilegiados, e aí vai depender do Supremo e das altas cortes, onde fica tudo mais difícil. Os processos como o de Maluf às vezes levam 20 anos. Vamos lá, Herbert. Bom dia. Esse é um dia complicado, mas eu fico com a sensação também, Herbert, que a gente está melhorando. A partir do momento que tudo isso está sendo posto para fora, tem político sendo preso, político sendo investigado, denúncia, de uma certa maneira os poderes, as instituições estão, embora pareça ruim, mas me parece que estão atuando mais. É isso mesmo? Sim, eu também tenho essa sensação, essa impressão. Acho que muita gente acaba ficando um pouco perplexo e até desacreditado ao ver tudo isso vir à tona, mas eu acredito que é o momento de esperança, porque quando nós passamos a ver políticos de alto escalão, né, respondendo, sendo constrangidos, indo para a cadeia, a gente começa a perceber que é algo que não ocorria antes, então estamos no caminho sim de melhorar. E aí, como você falou aí, vários políticos respondendo o processo, e isso fez com que o cidadão que já não se sentia representado, né, nesse nosso modelo democrático da democracia representativa, fez com que eles tivessem certeza que as pessoas que estão lá, em sua grande maioria, sem generalizar, mas em grande maioria não estão para representar os interesses da coletividade, sim interesses comuns, interesses de pequenos grupos, né, que os colocam no poder. O Aires Brito falou hoje também numa entrevista logo pela manhã, uma coisa que já devia estar introjetada em todos nós brasileiros, que a gente não tem que esperar o judiciário para tirar esses políticos fora do sistema. A gente tem a eleição no próximo ano aí, por exemplo, que é um grande mecanismo nosso, que está na nossa mão, para a gente pegar e tirar esses caras já do poder. Mas a gente tem uns valores ainda, o Herbert Pereira, muito, muito confusos na cabeça do brasileiro, e como já falei aqui, não é questão só do pobre, do menos favorecido que troca por bujão de gás e por colchão.
A gente tem também gente no Tribunal de Contas, a gente tem médico, a gente tem engenheiro, a gente tem advogado, que na hora de votar, bem, você vai dar um cargo para minha irmã, você vai dar um cargo para minha família, você consegue favorecer nisso ou naquilo, então eu voto em você. Então é um problema que está transversal em toda a população, não é isso? Existe, é isso aí, né? O estudo da sociologia mostra que a formação brasileira, da personalidade, do caráter nacional, ela tem uma herança triste, né? E os sociólogos apontam que isso tudo é uma herança histórica, né? É uma cultura do jeitinho. Até tinha uma série um dia desse da televisão mostrando que a cultura do jeitinho ela prevalece vem no Brasil há muito tempo. Mas assim, eu acho que é um Brasil, uma democracia jovem, é um país em que iniciou de uma maneira, né, como uma colônia de exploração. Aqui no Brasil vinham aquelas pessoas que não, eram indesejadas lá, né, lá no reino, vinham aqui para a colônia, mas o Brasil, eu acho que tem muita gente boa, muita gente de bem. Acho que a maioria das pessoas, sim, são pessoas Eu tenho certeza éticas. que a maioria das pessoas Agora nós são percebemos de bem. que essas pessoas ainda não sentiram, não entendem o seu papel dentro da sociedade, né? Às vezes se preocupam com a esfera privada, dos seus problemas, das suas conquistas familiares e pessoais e esquecem da importância de exercer a cidadania, né? De exercer plenamente o seu papel de cidadão nos destinos da coletividade. Então, quando você fala em cidadania, eu penso em coletivo, Herbert. As pessoas têm uma ideia ainda errônea de coletivo, né? Eu vou resolver o meu primeiro, vou resolver o da minha casa, da minha família, então o coletivo fica fora. Até o lixo mesmo, eu pego na porta de casa e não acho feio botar na minha porta, eu empurro pro vizinho, eu boto num terreno baldio do vizinho. O prefeito de São Cristóvão estava falando que naquela praça belíssima, tombada aí, o pessoal vai lá e joga o lixo naquela praça e tal. Então, ou seja, o coletivo não é problema meu. Exatamente. Principalmente esse problema é do Estado. Como é que a gente faz para mudar isso na cabeça das pessoas com tanto exemplo que a gente tem? Pois é, a gente costuma ouvir falar sempre e sabe que o caminho é a educação, né? A educação cívica no Brasil é baixíssima. Isso que você falou, que cidadania, às vezes a gente também remete à cidadania, exercer os direitos, não, mas a cidadania também pressupõe a questão dos deveres. E tem realmente muita gente com um baixo senso de cumprimento dos seus deveres, né? Das práticas básicas, comuns de uma vida em sociedade, a gente ainda vê muita gente boa, gente instruída, desrespeitando, né? Respeitar semáforo, respeitar o estacionamento, jogar lixo, enfim, coisas básicas que deveriam ser seguidas e muita gente não segue. E aí você também vai dizer, mas a questão do status social, do poder econômico, não, a gente vê gente de todas as classes descumprindo regras básicas. Pronto, você falou e agora me fez pensar nisso. Então a gente fala assim, o pobre, aquele menos favorecido, ele é burro, ele é ignorante e tal. Pronto, vá numa escola, pegue a escola do colégio mais caro que seja, ou dos colégios, pare na porta e veja quem para na faixa. Juiz, policial, delegado federal, médico, engenheiro, quer parar em fila dupla, em fila tripla, porque ele tem que resolver o problema pessoal dele aí naquela hora, naquele momento. Às vezes você passa da porta da escola, tem vaga até na frente, é uma questão dele andar 20 passos, mas ele quer parar o carro na porta e pegar na porta e resolver o dele. Essa ideia de coletivo, então, essa sensação de que o coletivo é mais importante, como acontece no Oriente, aqui é muito desprezada, né? É verdade. A lei do menor esforço ainda é algo muito preponderante. E nessa reflexão que a gente percebe que toda a sociedade tem que fazer um pacto para a melhoria do Brasil. As pessoas se escandalizam com os políticos processados e tal, e a gente sabe que são frutos, são reflexos da sociedade. Naturalmente que, vamos dizer, mas porque se 90% do parlamento é corrupto, quer dizer que 90% da sociedade é corrupta? Não. A gente sabe que o processo também de construção, o sistema político eleitoral, ele é concebido de uma forma que favorece as más práticas. Então, a minoria de pessoas sem nenhum escrúpulo que entram nesse processo de disputa, ele tem uma série de vantagens, né? Então a gente tem o problema da mídia, né, também, né, Herbert? Que a mídia gosta de enaltecer e o que dá audiência é a notícia ruim. Também. Então esses caras acabam ficando mais em evidência do que, vamos supor, hoje uma senhora atravessou a rua com seus 4 netos e chegou do outro lado da calçada sem problema algum. Isso não vende, né? Isso não dá resultado. Hoje um menino passou com nota 10 e tal num colégio público. Isso também não vende, né? O que vende, o que vai sair em tudo que é WhatsApp é se esse menino puxar o cabelo de uma menina na sala de aula e tal. Então as coisas ruins estão muito em evidência. Esse discurso que Aracaju é a cidade mais violenta do Brasil ou do mundo, para mim não cola. Para o governo chegar agora e dizer assim, não, já diminuímos em 40% da violência, porque não tinha, né?
Eu acho que, na verdade, muita coisa... Ou alguém fez essas contas erradas, porque é nítido que aqui não é mais perigoso do que o Rio de Janeiro, do que o São Paulo, né? O Rio de Janeiro, você desce no aeroporto, você chega na rodoviária, você já vê a criminalidade e tal. Aqui não tem isso. Então, é impossível aqui ser pior do que o Rio em qualquer lugar. Mas a mídia, lamentavelmente, para vender, transborda coisas ruins para a gente. É verdade. E aí a gente precisa refletir. Percebemos que os problemas são variados, envolve tanto a formação da própria sociedade, do cidadão, envolve o nível de engajamento dos cidadãos, das pessoas que têm que contribuir para o coletivo e que às vezes não contribuem. E nós precisamos perceber que não basta guardar mais que as instituições, o Estado, o aparato estatal resolvam. A gente falou que sempre que se diz qual a solução, educação, educação cívica, uma educação... E a gente acaba de congelar por 20 anos, né, investimento em educação. Que formasse as pessoas em valores, né, a importância da ética, que mostrasse às novas gerações que é importante e vale a pena ser honesto. E a gente percebe que, você falou, foi congelado, não é prioridade no nível básico nos municípios, no nível de Estado. A gente vê os orçamentos do Estado de Sergipe sucessivamente apresentando redução dos investimentos da educação. Então aí percebe-se, se formos esperar que o aparato estatal, assim, os representantes que aí estão, eles resolvam esse cenário, não vão. Então a sociedade civil, o cidadão, ele tem que se mobilizar, seja se organizando através de entidades do terceiro setor, seja enquanto cidadão mesmo contribuindo com pequenas ações, porque somos milhões de cidadãos. Às vezes uma pequena ação somada com outros milhões de pequenas ações gera uma revolução numa sociedade. Então é isso que a gente quer trazer hoje de reflexão, que nós temos que evoluir, né, dessa democracia representativa que estamos vendo que está fadada, está fracassada, as pessoas não se sentem representadas e que inclusive faz muita gente até querer abandonar a democracia, questionar se é um modelo. E nós sabemos, verdade, isso está muito forte na cabeça das pessoas. E nós sabemos que é um modelo, o melhor modelo fora da democracia. Se ele não é ruim, né, melhor que ele não há. Então nós temos que, na verdade, evoluir a nossa democracia que é jovem. Né? Nós temos que, como eu defendo aqui hoje, dar um passo no segundo degrau da democracia brasileira, que é a democracia, ir para a democracia participativa. Nós sabemos que tem a democracia semidireta, a democracia direta, mas eu acredito que temos que ir progressivamente evoluindo. E nesse Você momento... falou sabemos, mas eu não sei não. Você podia dar um passeio rápido aí, são 9 horas mais quase 25 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM540, no Melhor a Cada Dia com Herbert Pereira. Democracia, você deu os 3 exemplos aí, qual seria uma diferença? A democracia participativa é um modelo de democracia em que existem mecanismos efetivos do cidadão, para que os cidadãos controlem o que a administração pública faz e as decisões políticas. Eles consigam, de alguma forma, participar e controlar isso aí. A participação do povo é maior? A participação é maior. Assim, o contato dos cidadãos não se dá apenas com os políticos que ele elege, não se dá apenas de 4 em 4 anos. Existem instâncias maiores de decisão. Não só apenas a eleição, propriamente dita, de 4 em 4 anos, e escolher o político que vai lhe representar. Existem outras instâncias, em conselhos, outros momentos em que o cidadão pode se expressar através do voto também. No Brasil, inclusive, existem vários mecanismos já de uma democracia representativa que são subutilizados. Claro que podemos criar outros, mas no Brasil nós já temos. Nós já vimos um tempo atrás, já foi utilizada a questão do orçamento participativo. É um mecanismo de democracia participativa e que alguns gestores utilizam, outros não. Outros fazem de conta que utilizam, mas é um mecanismo importante. Nós temos a iniciativa popular de leis, o veto popular que existe em algumas leis orgânicas e constituições estaduais. Aqui em Aracaju, por exemplo, existe o veto popular. São um mecanismo de participação mais efetivo. Me desculpe, como é que funciona um veto popular? As pessoas se reúnem? O veto popular assim como uma lei de iniciativa popular, você vai colher assinaturas. Por exemplo, em Aracaju existe, na lei orgânica de Aracaju, essa figura do veto popular, que você precisa que 5% do eleitorado aracajuano, que dá cerca de 20 mil pessoas, 20 mil eleitores, assinem, né, pedindo que determinada lei aprovada pelo parlamento seja vetada. Olha que interessante. Existe. Inclusive foi mobilizada uma campanha interessante há alguns anos, depois de um aumento de passagem, que foi muito contestado por movimentos sociais, colheram várias assinaturas e empresas de transporte foram para o Supremo Tribunal Federal questionar esse mecanismo do veto popular que existe na nossa lei orgânica em Aracaju. Mas a Constituição do Estado de Sergipe não tem,
né? E a Constituição Federal também não tem veto popular. E justamente era essa base do questionamento dos empresários do transporte. E a lei de iniciativa popular também é um instrumento muito poderoso, né? A gente viu que aqui já existem 4 leis no Brasil aprovadas através de iniciativa popular. A mais recente foi a lei da ficha limpa, né? E hoje existe lá no Congresso as 10 medidas contra a corrupção também, que é uma lei muito interessante e que foi através da mobilização da sociedade. No estado de Sergipe, por exemplo, basta mobilizar 1% do eleitorado, vai dar cerca de acho que 14 ou 15 mil eleitores, assinando um pedido de uma lei. E algo interessante que em Sergipe é mais fácil você apresentar uma lei de iniciativa popular no parlamento estadual do que no municipal, em Aracaju, na capital. E a capital exige 5% do eleitorado, dá cerca de 20 mil assinaturas. E se for estado, o estadual é 1% do eleitorado, vai dar cerca de entre 14 e 15 mil assinaturas. Então, até uma distorção que a gente vê, né? Então a gente pode começar a fazer lei, hein? Mesmo sem ser deputado. Com certeza, acho que a população se organiza. Eu estava aqui pensando, dá para ser um deputado sem mandato e começar a fazer lei aí. Sim. Eu até, inclusive, desenvolvo um projeto que eu comecei esse ano, que se chama Vereador Sem Mandato. Né? Eu concorri o pleito em Aracaju, não tive êxito, e comecei a fazer algumas ações, mas eu tenho focado principalmente na fiscalização e algumas ações populares de intervenção, para anular atos que eu julgo prejudicial para o poder público. Mas a gente tem a ideia da importância da iniciativa popular. O que a gente vê ainda é a questão da mobilização, né? É ainda difícil você mobilizar tantas assinaturas, precisa de equipe, mas é algo que nós vamos experimentar no futuro aí. Eu tenho uma curiosidade com relação a esses políticos que estão em partidos e tal, você talvez vire um dia, você está do lado de fora do governo municipal, você vai num banquinho, sobe e fala: sou contra o aumento da passagem, um absurdo e tal, se eu for eleito eu vou acabar com esse negócio, também esse aumento do IPTU foi um absurdo, e o que é que seja. Mas quando você passa para o outro lado do balcão, você não quer nem ouvir falar sobre isso. Né? Então muita coisa, eu não sei se o nome é politicagem, mas muita coisa assim, os caras jogam para a plateia, né? Verdade. Aí eu sou contra essa reforma da Previdência. Mas se tiver lá, ele é o primeiro a estar lutando para que tenha reforma e dizendo que o município não aguenta pagar, o Estado não aguenta pagar, o governo federal não aguenta pagar. Então é comum do brasileiro você estar de um lado do balcão, agir de uma maneira e quando está no poder agir de outra. O eleitor também não sabe essa diferença, né? A gente vê pouquíssimos políticos agirem com coerência realmente hoje, né? Quando você percebe alguém com essa coerência de manter uma posição onde quer que esteja, chama atenção. Ana Lúcia, que está saindo do poder agora, disse que vai deixar a vida pública, independente do partido, se eu sou a favor ou sou contra. Para mim, ela é uma política coerente, eu já sei o que esperar dela, né? Sim. Então, em 20 anos, 30 anos, você sabe o que esperar daquela pessoa. Isso é fantástico, né? Verdade. Então, o cara vai entrar ali, ele começa num partido, ela termina no mesmo partido, ela é coerente a favor dos professores e contra, sempre do lado do sindicato. Bem, você já sabe o que esperar. O problema é que hoje em dia o cara muda de partido 3 vezes no ano. Sim. A questão da coerência, que você citou uma pessoa realmente que eu concordo, que é da Ana Lúcia. Eu até, enquanto cidadão, sempre tentei acompanhar isso na hora de votar e via que em Sergipe, em Aracaju, a gente tem algumas pessoas também como o Irã, o Dr. Emerson era um vereador também de posição, independente de estar do lado do governo, como ele esteve com o Edivaldo contra, ele tinha uma mesma forma de conduzir. O Lucas Aribé também, eu vejo um jovem bastante coerente, né? Enfim, a gente percebe que tem sim pessoas que mantêm. A gente vê hoje os vereadores da rede mantendo também uma linha muito interessante de trabalho e isso assim salta aos olhos e as pessoas chama a atenção, porque não é comum. Realmente o mais fácil e interessante é ganhou a eleição, está do lado do poder, que tem uma série de benefícios, né? E aí dizer amém ao que o governante, o chefe do executivo, o governador, o prefeito diz. Então isso é lamentável. Eu acho que Como é que você faz isso se você entra num partido? Você me fez pensar aqui agora. Você está dentro você tem uma postura, aí você entra num partido, aí se elege, aí chega lá na frente, esse partido fecha um acordo com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente da República, e ele diz: não, agora nós éramos contra, mas fechamos aqui lá em cima e você vai votar a favor da reforma da Previdência. Como é que esse político sai dessa, né? Ele tem um compromisso com o povo, mas o partido fechou um negócio contrário. Como é que ele sai dessa? Existem, na verdade, acho que existem nos estatutos de alguns partidos a questão da cláusula de consciência.
Da rede de sustentabilidade, por exemplo, que eu faço parte, existe essa cláusula de consciência. E outros você pode ser expulso do partido. E outros você pode. Que se você defende aquilo ali, sempre defendeu historicamente aquela posição, não pode o partido decidir diferente e você ser obrigado a seguir aquilo. Né? Agora, tem partidos que não existe a cláusula de consciência, que você é obrigado a seguir sob pena de você ser expulso. Mas eu acredito que o político que está num partido... Que aí é a cláusula de conveniência, né? De que conveniência. For conveniência para o exatamente. presidente, ele vai e você tem que seguir também. Agora, um político com compromisso verdadeiro com o seu eleitor, ele não se incomoda de ser expulso, não. Você vai ser expulso, procura outra sigla. Eu acho assim que no Brasil é até difícil você dizer, mas eu fiquei numa sigla a vida toda. Eu mesmo, para procurar um partido para me filiar, tive muita dificuldade. Eu procurava, achava bonito no texto, no papel, nos estatutos, quando ia para a prática, você via que não era o que estava escrito. Que a gente está chegando perto do intervalo, me fez lembrar aqui, lá nos anos 80 tinha um parlamentar nota 10 que era Sival Gomes, não sei nem se você pegou isso, mas ele era um cara que veio de vereador e meteoricamente virou federal e participou da Constituinte, então ele era meio coerente com tudo. Mas chega um momento lá do mandato de Sarney de 4 anos aumentar mais um ano, e um monte de acordo e tal, e os patrocinadores dele no estado chegaram e falaram, você tem que votar junto com o presidente, você vai ter que ir por aqui. E se você não votar, ninguém te patrocina mais. E o cara perde a eleição. Sim. Né? Então ele ficou do lado do povo, foi coerente, mas aí ele perdeu. O parlamentar nota 10 não teve apoio financeiro e ficou fora. É um preço alto também, né? Exatamente. Você saber jogar para manter no cargo aí 4, 5, 6 mandatos, esse político tem que ser muito político. Porque a estrutura hoje do sistema é para favorecer o poder econômico. A população não está ainda preparada para escolher democraticamente seus representantes. Né? Hoje, por exemplo, se você não tiver um aparato milionário para uma campanha estadual, você não consegue chegar à massa dos eleitores, fazer com que eles conheçam você. Principalmente no Nordeste, nos estados pequenos. Sim. Porque me parece assim que Rio de Janeiro e São Paulo dá para eleger um Suplicy, dá para eleger, não sei se é o caso, estou aqui chutando um Gabeira, um Miro Teixeira, tem assim um voto mais consciente, independente, que vota num nome, porque considera aquele cara intelectualmente legal, e alguns estados conseguem fazer isso. Eu acho que Sergipe não dá para fazer isso ainda, eu acho que Sergipe ainda está cedo para isso. E também assim, essas pessoas, Suplicy, o Gabeira, eles conseguiram com o tempo construir esse nível de conhecimento da sociedade. Eu acho que em Sergipe a gente ainda não tem tanto uma cultura de uma participação de pessoas, em grande número, de pessoas com um histórico de luta social. Por exemplo, a sociedade ainda, que tem um nível de esclarecimento, eu vejo pessoas esclarecidas que querem votar em gente boa, dizendo que não vão votar em ninguém na próxima eleição, que não acham que não tem opções. Eu não vou participar dessa sujeira que está aí. E na verdade é porque o processo de escolha hoje é como se fosse você procurar uma joia rara, você tem que ir em busca, você não tem como esperar que um político bom, que não se venda ao sistema, que não queira aceitar financiamentos ilícitos, que não vá gastar milhões em sua campanha, que vai chegar até você. Muitas das vezes a pessoa não consegue ter a estrutura de chegar a todo mundo, entendeu? Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco eu vou querer falar com você então sobre a campanha, porque na campanha é um momento mágico que você pode falar qualquer mentira e dependendo da construção dessa mentira, você elege. Com certeza. Né? Então, um presidente da República que tem condições de um helicóptero, sobrevoar um lugar e tal, tem uma campanha com várias assessorias, muita câmera filmando, muitas imagens, gente chorando, esse cara tem muito mais chance do que uma pessoa no gogó falando a verdade. A verdade, né? Porque a verdade também é... O cara fala assim, não, eu vou cortar emprego, vou demitir, vou enxugar e tal. Pô, peraí. Isso eu não quero pra mim, eu quero emprego e tal. E o outro que tá mentindo pra mim é mais convincente. A gente fala sobre isso já já. São 9 horas, quase 35 minutos. Estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540. Rádio maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Aqui com Herbert Pereira, falando sobre democracia participativa. Não saia daí, o Melhor a Cada Dia volta já já. Sabe o que é verdade e sabe o que é mentira. Então, no horário político, o cara topa tudo. Né? E aí fala assim, olha, vá falando por aí, essa mentira que você está falando aí tá legal, você está crescendo. Eu estou olhando aqui nas pesquisas e você falou que como vereador vai aumentar o salário mínimo. Mas, rapaz, vereador não aumenta o salário. Não interessa, tá dando certo, você vai por aí. Olha, você vai falar agora que vai ter mais segurança para todo mundo se você for eleito prefeito, governador e tal. Você vai acabar com os bandidos, vai mandar embora como era antigamente e tal.
Ó, fala por aí também que você vai fazer uma transposição aqui em Sergipe ou no estado que quer que seja e vai ter água para todo mundo, esse problema vai acabar. As pessoas não têm noção se dá para fazer ou não aquilo e se empolgam e falam, rapaz, comecei a gostar desse Herbert Pereira. Aí o cara tá falando que eu quero ouvir. Enquanto o outro, correto, que tem um passado limpo, chega lá e fala, olha, estamos num momento difícil, muito difícil chegar lá e conseguir aumentar os empregos, os primeiros anos vai ser de aperto, a gente vai ter que fazer um ajuste fiscal, falando tudo que é verdade que dá para ser feito, esse cara ninguém quer ouvir. É verdade. É um problema sério isso no horário eleitoral. E eles dizem, inclusive, olha, não interessa essas mentiras, interessa é me eleger. Depois a gente resolve isso. É verdade, existe sim essa falta de compromisso dos candidatos com suas propostas, né? Inclusive a gente vê que existe um plano de governo que é obrigatório ser apresentado lixo, acabou na a Justiça eleição, Eleitoral. é lixo. Exatamente, vai pra gaveta lá, vai pro lixo. Ele deveria ser preso, né? Exato. Ó, se você está falando no horário eleitoral, você tem que botar na prática. Se não botar, vai preso. Pois Topa. o que o pessoal faz é o seguinte, o marketing realmente é algo muito poderoso na eleição, então fazem as pesquisas, levantam o que a população mais deseja e anseia, quais são os principais problemas, quais são as qualidades que os políticos, que a população quer, a imagem, enfim. Então eles mapeiam tudo isso e constroem as suas propagandas voltadas para o que a população quer ouvir. Sabe aquele amante carinhoso que chega na sua casa e fala, vou me separar da minha mulher, você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida, com o dia que eu me separar eu vou te dar tudo, você vai ter tudo maravilhoso e você fica apaixonado, encantado por aquele cara 10 anos. Exatamente. 20 anos e o cara nunca se casa, nunca chega perto de você. Quase o político. Quando a gente vai para as campanhas proporcionais, né, para vereador, deputados, a gente percebe também que, inclusive no Brasil, não existe ainda a figura de você se obrigar a apresentar um plano de mandato. Né? Hoje só o executivo é obrigado a apresentar um plano de propostas oficialmente na Justiça Eleitoral. E eu acho que devemos evoluir para que os parlamentares também tenham que apresentar um plano de proposta, e também sou favorável a um instrumento que também sendo até já discutido, sou favorável ao RECAL, que é a revogação de mandatos. Eu acho que se o político se compromete e não cumpre o que ele está prometendo na campanha, acho que a sociedade, os eleitores, têm que ter um instrumento para revogar esse mandato. Tá? Porque o mandato foi não está condizente com o que você falou lá, a gente votou em você porque você ia fazer tudo isso aqui, não está fazendo nada. O que você mais vê são os políticos que vão defender a educação, a população e tal, e quando vamos para a prática... Estamos aqui em 4 pilares: educação, moradia, segurança e saúde. Aí o pessoal na Câmara, na Assembleia, no Senado, votando em tudo que prejudica a população e beneficia poucos. Poder então, ali. Exatamente. Vamos correr um pouquinho aqui. Professor Lula aí ao vivo. Obrigado, professor Lula, pela audiência, pela participação. E o nosso querido Reni ficou muito feliz com a sua ligação. Bom dia, professor Lula. Bom dia. Assim que sempre posso, eu não tenho dúvida que esse programa ele dignifica e oportuniza, diante de momentos tão difíceis que nós estamos atravessando, novas perspectivas. Olha, obrigado. Parabéns. Obrigado pela participação. Quero aproveitar para isso aí desse guerreiro que tem um papel importante na Assembleia Legislativa e também no partido a qual eu faço parte, e quero conversar com você com relação à dificuldade dos currículos educacionais hoje não contemplarem mais as disciplinas voltadas para a formação ética de um ser, o desenvolvimento do caráter, do seu próprio, do conceito do seu fundamento, não apenas de estar aqui, mas não ser crítico dentro de uma convicção daquilo que ele quer para o meu país. Essas disciplinas, elas são extintas. E se não trabalharmos os jovens, e principalmente no ambiente escolar, fica difícil você tirar água de pedra. Então, eu aposto, porque é muito fácil, né? Para a minha educação, eu aposto na integração entre homens de bem, entre a família e as instituições como um todo, que sejam particulares, públicas, um chamamento geral para esse resgate de um ser crítico, construtivo, atuante, que saiba realmente
o que é que ele quer para o seu país, independentemente dessas figuras heróicas, que ninguém vai salvar o Brasil, a não ser o próprio povo brasileiro, através de uma concentração. Então, é nesse prisma, eu gostaria que você discorresse para essa importância de retornarmos aos currículos educacionais de forma integrada com a família, para que nós não tenhamos apenas pessoas formadas, mas ser uma visão de civismo e de cidadania. Ok? Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Lula. Bom dia para você. Obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. Grande Herbert, vamos lá. Agora fica com a sua mão aí. Professor Lula, muito obrigado aí pela participação e pelas palavras de deferência. E justamente a educação, uma educação para a ética e para a cidadania, realmente é o que falta, né? Seria algo estrategicamente muito poderoso para nós mudarmos esse cenário, principalmente a médio e longo prazo, e vermos realmente uma geração de cidadãos, de pessoas com consciência do seu dever, do seu poder também, e capazes de mudar a sua sociedade. A gente vê algumas iniciativas lá no Parlamento Estadual que você citou. Eu sou consultor legislativo, né, no mandato lá, prestando trabalho para um deputado George Passos, e lá, inclusive, apresentamos uma propositura. Não podemos apresentar um projeto de lei, porque não teria essa iniciativa, mas que se incluísse o conteúdo de ética e cidadania nos currículos da educação do Estado. E já vimos que outros parlamentares, né, historicamente, têm esse discurso e essa luta. Mas há uma resistência muito grande, né? A gente percebe que parece que não se quer interesse que a população tenha esse nível de esclarecimento, né? Acho que é muito mais fácil para os que compram a democracia, é muito mais fácil ter pessoas com um nível de conhecimento, de consciência política baixo, porque é mais fácil ser manipulado. E aí a gente percebe essa resistência. Então, e nós, população, o que é que nós vamos fazer? Temos que pressionar politicamente, temos que tentar eleger pessoas com compromisso verdadeiro com esses ideais para tentar concretizar isso dentro do Estado. E acho também válido que, através das iniciativas coletivas, de movimentos, também essa educação cidadã possa se dar. Nós percebemos já hoje redes de educação cidadãs, ONGs, né, pessoas que têm ido em escolas, nas associações de bairro, na igreja, tentando buscar dar essa educação política para as pessoas, né? Bacana. E isso eu acho que tem que partir também do cidadão. Acho que nós temos que cobrar do Estado e também cidadãos. Também acho que não podemos também só esperar o Estado, se eles não fizerem. A maioria das vezes não tem jeito, depende muito do cidadão. Temos que ir à luta. Vamos por um outro caminho aqui. Obrigado, professor Lula, espero que tenha respondido. Por que a crise na democracia representativa? O que você acha que se deve a esse problema hoje? A crise na democracia, a gente percebe que, na verdade, assim, a democracia ela prometeu algumas coisas que ainda não se cumpriram, né? As pessoas, às vezes, como eu disse no início, acabam questionando se a democracia é válida, ao invés de buscar evoluí-la, né? As pessoas dizem, não, mas a democracia não existe. Certo, vamos botar outro modelo assim, agora. Não existe democracia, realmente. A democracia, ela prometeu que seria um modelo de representação política, né? De representação dos interesses da coletividade. Mas nós percebemos hoje que é um modelo que privilegia os interesses de grupos. Né? Nós formos ver o parlamento lá nacional, a maioria são grandes empresários, a bancada da bala, a bancada das representantes fazendas, de segmentos industriais, do agronegócio, a maioria. A representação lá no Congresso... Agora você me fez pensar numa coisa, a maioria é esse povo comum que não está ali, ou seja, não estão representados, né? Se você for ver, a maioria não faz parte desses pequenos grupos perto da população, são pequenos grupos. Exatamente. Mas, na verdade, lá no Congresso eles são a maioria. Que vergonha. A democracia trouxe a promessa de acabar com a oligarquia, com o poder oligárquico. E nós vemos hoje ainda que pequenos grupos de poder dominam o cenário político. Né? Verdade. E outra coisa, assim, nós achávamos que poderíamos ocupar mais espaços, que o cidadão iria tomar decisões. Hoje se resume a democracia representativa a você votar de 4 em 4 anos, né? Cada 2 anos tem eleição para níveis diferentes, mas de 4 em 4 anos você vai lá e vota e depois praticamente não tem instrumentos efetivos de interferir nas decisões. Você pode até se manifestar, juntar pessoas e reclamar, abaixo-assinado, mas não existe mecanismos efetivos de você interferir. São pouquíssimos os mecanismos. Ainda permanece o poder intransparente e o patrimonialismo. A gente percebe que, apesar do avanço da lei de acesso à informação, a gente percebe ainda muitas instituições, muitas gestões
com resistência a ser transparente. Aqui em Sergipe, no caso, vou dar um exemplo em Aracaju, não é uma crítica ao gestor especificamente, mas infelizmente hoje você vai buscar os editais de licitações, né, na prefeitura de Aracaju, você não consegue acessar enquanto cidadão. Você tem que fazer um cadastro no sistema de 6 etapas, cheio de coisa, depois levar documento lá na Câmara ou lá na prefeitura, para depois que eles aceitarem, Aí ele dá uma você senha está autorizado para olhar. E a lei de acesso à informação, desde 2011, diz que todas essas informações... Não precisaria nem de senha, Não né? precisa, tem que estar na internet, nos sítios oficiais. E aí, e outras várias situações de solicitação de documentação, e que tem o senhor resistência, aí solicitou documentos da Câmara Municipal de Aracaju um tempo atrás, né? Tivemos que ir para a imprensa reclamar, e em socorro um dia desse, alguns colegas do Morro assim, tiveram que entrar com mandado de segurança. Você falou do negócio interessante, desculpe te atrapalhar, de otimismo que a gente está passando também, alguns movimentos sociais que vêm crescendo, um movimento que está partindo do cidadão. Lamentavelmente, assim, às vezes é uma mãe que o filho morreu num tiroteio, num roubo, e aí dali surgiu um movimento. Lamentavelmente, alguns surgiram assim. Mas tem movimentos interessantes crescendo. Sim, nós estamos observando com bastante otimismo isso. Muita gente que às vezes não quer se envolver na política partidária, mas quer se engajar na política. Quer fazer um movimento desse. Porque a política não é só a eleição, a política é o envolvimento do cidadão nas discussões coletivas, né? Que interessa a toda a coletividade. E aí nós percebemos vários movimentos muito interessantes, alguns maiores que já tomaram corpo, como por exemplo o movimento Nossas Cidades, né, que começou com o Meu Rio, depois Meu Sampa, eles ampliaram, começaram a compartilhar plataformas e expandiu para várias cidades do Brasil, que é um movimento de pessoas que começam a buscar interferir na realidade local. A gente vê também os observatórios sociais do Brasil, que são também é uma ONG muito interessante, que já vem espalhada principalmente no Sudeste, tem em vários municípios e estados, que eles acompanham as licitações, as compras públicas, os contratos, com voluntários mesmo, vão lá, auditam, e aí entram com ações para revogar licitações que estejam fraudulentas ou duvidosas, fazem com que as gestões públicas municipais economizem muito dinheiro. Já está em revista, em reportagem isso. Se tiver um movimento aí contra a construtora, contra a obra, pode me botar dentro. Olha, o que me deixa indignado é você querer passar numa rua, aquele direito do seu dia, ele vira e você tem que ir para a rua. Fica imaginando uma mãe com um carrinho de bebê, fica imaginando uma pessoa com a criança no colo. Ali na frente da Assembleia mesmo foi um lugar que aconteceu isso. Foram fazer uma obra, fecharam e você tem que passar pela rua, o pedestre tem que passar pela rua, transitar em um longo pedaço, ali no perigo danado, carro indo e vindo. Imagina isso com uma criança no colo. Quer dizer, o município não tem uma lei, cara, que obrigue você vai fazer uma obra que tem um espaço para o pedestre, né? Existe lei. Mas a Assembleia fez isso. Pois né? Descumpriu. Na cara de todo mundo, ali na frente de todo mundo, e qualquer ninguém obra, reclamou. Ela tem que garantir, né, a segurança do pedestre. Ela teria que adaptar de alguma forma um mecanismo para que os pedestres conseguissem. E vou para a empresa, para a pessoa física que chega na porta da casa ali, bota aquele caminhão de areia, de cimento, Sim. E aí você tem que passar pelo meio da rua também com compra, o que quer que seja. Isso é um absurdo, né? É falta de consciência mesmo com as pessoas. A gente lamenta muito, mas a educação ela prevalece ainda, né? Falta muito ainda. Mas estamos caminhando. Com relação a movimentos que a gente estava falando também, aqui em Aracaju, em Sergipe, nós criamos também um movimento há alguns meses, no início desse ano, foi o Mova-se, é o Movimento Atitude Sergipe, também nessa proposta de fazer com que o cidadão pare de reclamar apenas, de se indignar e não ajam. Então o Mova-se é incitar que as pessoas tomem atitude. Né? Ou verificou algo errado, por exemplo, aí que você viu de maneira muito interessante. Olha, tem uma obra irregular que está incomodando, o que é que vai fazer? Eu ligo para lá. Liga, reclama, faz manda faz um requerimento, manda para o órgão competente de fiscalização para poder, porque existe lei, né? E aí muitas vezes as pessoas esperam um salvador da pátria, muitas vezes as pessoas esperam alguém, um político, e tem coisas pequenas que o cidadão pode fazer. Pode e deve fazer, né? Não pode estar esperando. Querido Herbert Pereira, aproveitar esse momento aí, eu acho que foi muito rico essa sua participação, esse momento aqui hoje. Eu queria passar para você para as considerações finais, mas antes disso vou repetir o apoio dos nossos patrocinadores. Então a Empório Faz Solto, que está lá com preços de bebidas e cestas básicas, cestas de Natal com preços especiais. A Fé Comércio também, que está fazendo Natal iluminado e retornou aí com o Sesc, com o Hotel na Orla. Queria agradecer também ao prefeito de São Cristóvão também pelo apoio, a Companhia de Água,
que tem patrocinado e mantido esse programa e esse nosso site. Agradecer de coração também os convidados dessa semana, que amanhã vamos estar aqui com o João Augusto Gama, que tem uma trajetória da ditadura à democracia, vamos falar com ele. Depois, na sexta, vamos estar aqui com Josailton Lima. E a programação de janeiro também está pronta. Quem quiser saber da programação vai estar lá no nosso site, no www.melhoracadadia.com.br. E você também pode acompanhar o programa de hoje no YouTube. Queria então agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e que continuem nos acompanhando também ano que vem. Que a ideia do programa é justamente essa, trazer notícias, coisas boas, favoráveis que vem acontecendo aí no país de uma maneira geral e mostrar a vocês que não é só coisa ruim, que a gente tem coisa boa também acontecendo. E dentro dessa linha, agradecer o carinho e a dedicação de nosso querido Herbert Pereira por ter vindo aqui e participar. Herbert, queria suas considerações finais aí. Lamentavelmente já são quase 10 horas, chegamos ao final. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, esse bate-papo muito agradável, né? E finalizo deixando essa mensagem de que hoje já existem mecanismos importantes de participação que não são bem utilizados pelo cidadão, precisamos utilizar. Nós não podemos aguardar que o Estado e os representantes políticos que aí estão venham, né, favorecer, nos fornecer, nos colocar nas nossas mãos o conhecimento e o domínio disso, né? A gente tem que buscar, né? Então eu concito a todos que têm vontade de contribuir, né, que procurem um movimento desse cidadão que está tentando melhorar o Brasil e se envolva, ou então se não tem tempo, enquanto o cidadão começa a tomar pequenas atitudes, porque a soma dessas pequenas atitudes geram mudanças sim, elas são poderosas, de modo que nós não fiquemos simplesmente no sofá olhando para a TV, cada dia mais indignados e parados, né? E nós tenhamos realmente atitude. Vamos à luta. Ter atitude e a luta, porque somos nós que vamos mudar esse país, não vai ser nenhum herói, nenhuma figura mística, é o cidadão brasileiro que tem o poder. Isso aí, concordo com você. Muito obrigado então pelo carinho, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. E você que está ansioso, que perdeu alguma coisa desse programa, você que tem um amigo que queria dividir esse momento, logo logo você vai estar no YouTube, podendo acessar em nossa TV lá do YouTube esse programa e veja no momento que você quiser, no horário que você chegar a achar melhor. E amanhã também no podcast e no SoundCloud. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, obrigado professor Lula, obrigado a todos os outros que nos escutaram e estão aí nos acompanhando com todo esse carinho. Obrigado pela audiência. Amanhã, então relembrando, amanhã aqui João Augusto Gama, movimento estudantil, uma época fantástica, né, que os jovens se envolviam com isso, buscavam lá a democracia. Onde é que estão esses jovens hoje? Onde é que está o movimento estudantil hoje? Ele está tão ativo como naquela época? Vamos saber sobre um pouco mais sobre isso com João Augusto Gama. Muito obrigado e até amanhã às 9 da manhã. Tchau, tchau, até lá.